E no Manhã TCM de hoje, né, no quadro Mais Verde, a gente vai falar sobre o primeiro workshop que vai discutir a mariscagem no Nordeste. E a gente fala sobre essa programação que vai acontecer entre os dias 19 e 21 deste mês na UFERSA. E a gente traz aí detalhes da programação, toda a articulação de diversas entidades, trazendo também todas as inovações, a sustentabilidade, trazendo temáticas tão importantes aqui para o nosso quadro Mais Verde. E a gente recebe convidados especiais aqui na nossa casa do Manhã TCM. Recebendo Gustavo Henrique da Silva, ele é Gustavo Henrique Silva, professor da UFERSA e também coordenador da Rede Mares, que traz aí toda uma articulação da Rede Marisqueira, e também recebendo com muita alegria aqui a professora da UFERSA, a Raquel Lima Salgado, ela que também é pesquisadora da Rede Mares. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa do Manhã. Muito bom dia. Bom dia, Dani. Vamos apresentar o que é a Rede Mares, de que forma acontece a articulação e como vocês começaram a planejar esse primeiro workshop. Bom dia a todos. Esse workshop ele faz parte da atividade que nós temos de um projeto maior, que é o projeto Rede Mares, né, que é um projeto que está sendo financiado pelo Ministério da Pesca e da Aquicultura, né, e pelo CNPq, e que envolve pesquisadores, extensionistas, marisqueiras, pescadoras artesanais de 9 estados do Nordeste, né? Então, o workshop, na verdade, vai trazer todos esses pesquisadores, extensionistas, a gente vai ter representantes de ONGs, de associações de marisqueiras, para discutir justamente esse projeto, esse grande projeto que nós temos, que é a Rede Mares. Então, vai ser essa oportunidade de unir todas essas pessoas durante 3 dias aqui na UFERSA, para fazer essa discussão mais aprofundada da parte metodológica, para as pessoas se conhecerem. E a gente tem um diferencial, a gente vai abrir ao público também, para os estudantes de graduação e pós-graduação das universidades também. Como é que está acontecendo todo esse planejamento para chegarmos, então, à realização dessa programação que será riquíssima? Então, Dani, esse planejamento já começou há bastante tempo, né, desde a aprovação do projeto, mas a gente está nos finalmente, assim, com bastante expectativa, porque a gente espera receber, como o professor Gustavo falou, representantes de diversas universidades e também do Ministério da Pesca, da Secretaria, enfim, e os nossos estudantes, porque eles são os futuros profissionais, né, os profissionais do amanhã. Então, dentro do workshop, a gente pretende abrir minicursos, na verdade já estão abertos, né, já estão até encerradas as inscrições, lotados, tiveram uma grande adesão por parte dos nossos estudantes, e o objetivo é capacitar esses estudantes para que futuramente desempenhem o nosso papel, deem continuidade a esse projeto que é tão grandioso. Ele não vai ficar só em 2, 4 anos, e a ideia é que ele se estenda. Então, a gente está com uma grande expectativa. Vamos, então, apresentar como é que está constituída e formatada a Rede Mares, como é que acontece todo esse trabalho, ouvindo as demandas, articulando também todas essas ações e fortalecendo também toda essa cadeia produtiva. Exatamente. A Rede Mares surgiu na união de pesquisadores, extensionistas, para responder uma demanda do Ministério da Pesca e da Aquicultura, né? Abriu uma chamada, um edital, o ano passado, e nós elaboramos esse projeto, concorremos com mais 22 projetos de todo o Nordeste, a gente foi selecionado, né? Eu sou o coordenador do projeto de uma forma geral, mas eu estou representando aqui mais de 70 pessoas que participam desse projeto, tá? Então, esse projeto nós temos os 9 estados participando. Somente aqui no Rio Grande do Norte, para você ter uma ideia, a gente tem a UFERSA, a UERN, a UFRN, o IF de Macau participando, várias associações de marisqueiras. A gente tem parcerias também com o SEBRAE, a gente tem a Emater, a gente tem o Senar, enfim, o IDIARNE. Então, assim, é um grupo muito grande, né? A gente está aqui representando um grupo muito maior de pessoas, de pesquisadores, de extensionistas, né? E a gente conseguiu aprovar esse projeto ano passado, e a gente está naquela fase inicial, e o workshop vai ser essa oportunidade para trazer essas pessoas, para a gente conversar, dialogar, trocar ideias, saberes e também direcionar aspectos metodológicos. São muito importantes para a gente aplicar de uma forma geral nos 9 estados do Nordeste, para fazer esse grande diagnóstico da atividade de mariscagem, que é muito importante, né? Que o Ministério da Pesca e da Aquicultura cobra, as secretarias estaduais cobram também, até para fazer políticas públicas, porque sem informação a gente não consegue fazer nenhuma política pública. Falando um pouco sobre toda a programação, quais são as expectativas, reunindo pessoas de 9 estados brasileiros, o que é que a gente traz um pouco sobre essa troca de saberes. Teremos pesquisadores, né? Vocês que coordenam também a Rede Mares, trazendo aí representantes tão importantes, a quem está ali na atividade, né, fazendo a extração, mulheres pescadoras, o que é que a gente traz um pouco também da importância dessa união de saberes para o crescimento e o desenvolvimento também.
O nosso objetivo com a Rede Mares, né, um dos objetivos é essa gestão participativa. Então, além dos pesquisadores, além dos órgãos, né, governamentais, a gente traz também as marisqueiras para trazerem o saber delas, enfim, a vida delas. Afinal de contas, o projeto é para elas, né? Então, a gente precisa que elas participem, que elas se sintam à vontade. Então, a gente vai trazer também elas para dentro da discussão, para dar opinião, para que a gente consiga conduzir o projeto de forma mais proveitosa possível para elas, para que a gente tenha sucesso, né, nesse trabalho delas, que elas consigam se desenvolver, agregar valor ao produto, gerar novos produtos. Então, esse é um dos pontos principais no nosso workshop também, é começar essa discussão com elas também. Detalhando um pouco essa programação, começa dia 19, tendo aí a abertura e a apresentação da Rede Mares, e aí seguindo, como é que vão ser essas discussões, esses grupos temáticos e minicursos? Bom, no primeiro momento a gente vai estar recebendo, né, esses pesquisadores, extensionistas, marisqueiras desses 9 estados, então a gente vai fazer um diagnóstico do que já existe, porque, na verdade, todas essas pessoas já estão trabalhando com a mariscagem há muito tempo, né? Então, eu mesmo aqui trabalho desde 2009 com a Associação das Mulheres Pescadoras e Artesãs de Grossos. A professora Raquel também já vem trabalhando conosco nos projetos de extensão. Então, no primeiro momento, no dia 20, né, no período da manhã, a gente fazer essa apresentação, né, para a gente tentar uniformizar as informações do que cada um está fazendo em cada estado, né? E depois, num segundo momento, a gente discutir aspectos metodológicos, né? Como que a gente vai, por exemplo, identificar problemas dentro da cadeia produtiva, como que a gente vai identificar aspectos que são importantes para fazer o automonitoramento, porque a ideia é que essas marisqueiras, eu falo marisqueiras, mas também existem marisqueiros, mas principalmente são as mulheres que atuam nesse tipo de pesca artesanal. Então, a gente vai ter essa possibilidade de capacitar essas mulheres para fazerem o automonitoramento. Então, elas coletarem os dados da pesca, né? Porque quando o projeto terminar, elas vão ter essa capacitação para poder monitorar quanto que elas estão pescando, né? Quais são os problemas que têm relacionados com a pesca e, claro, passando essas informações para nós pesquisadores para a gente ficar monitorando constantemente, né? Então, a gente tem essa preocupação também, né, de capacitá-las para que elas possam gerir da melhor forma possível aquele estoque pesqueiro, né? E também com cursos de capacitação, né, para justamente agregar valor àqueles mariscos. Não simplesmente vender in natura, mas você pode fazer vários tipos de agregação de valor. Você pode criar um produto marinado, um produto defumado, né, que dá um diferencial, né, em termos depois de venda e, claro, isso modifica os aspectos econômicos e sociais daquela comunidade local. Então, a gente tem essa mentalidade não só de fazer a pesquisa, mas também de fazer um projeto também de extensão que possa ajudar essas marisqueiras nos 9 estados do Nordeste. Considerando, né, a atuação junto a pessoas, principalmente mulheres marisqueiras, como é que vocês avaliam, né, a situação, o cenário local, em Grossos, em diversos lugares aqui do nosso litoral? O que é que a gente traz um pouquinho já desses trabalhos que vocês já desenvolveram, né, que antecedem um pouquinho e vão embasando também, né, todo esse trabalho? É bem diversificado, né? A atividade de mariscagem que nós temos, por exemplo, no Rio Grande do Norte, em Grossos, que a gente já vem acompanhando há muito tempo, é um pouco diferente que tem em outras regiões. Então, é algo uniforme, né? Tem locais que as marisqueiras, elas se organizaram na forma de associação, como nós temos em Grossos. Então, já tem uma infraestrutura adequada, inclusive a infraestrutura que nós temos lá, a ideia é transformar numa unidade de beneficiamento, que é uma demanda que elas têm, né, para agregar ainda mais valor, não só trabalhando com marisco, mas também com outros produtos à base de pescado. Mas em outras regiões, você tem essa atividade sendo feita de uma forma mais simples, né? Então, as mulheres vão para a maré, como elas falam, né? Vão retirar o marisco daquelas proas, daqueles bancos, e às vezes levam para casa, né? E fazem aquela extração, a retirada da carne, da polpa que elas falam, né? E comercializam de uma forma mais informal. Então, a gente tem essa variação de uma região para outra, né? Então, a gente tem que fazer esse levantamento, né, justamente para tentar melhorar essa situação em regiões que necessitam, né, justamente de um aprimoramento para vender esse produto até com uma qualidade melhor e com uma agregação de valor, que isso é importante para elas também. Trazendo um pouco dessa abertura da programação também para a comunidade, para que as pessoas, estudantes, possam participar, né, possam ter um olhar diferenciado para a atividade da mariscagem. Como é que foi a aceitação desse convite? O público atendeu? Como é que estão também as expectativas com relação a números de participantes desse primeiro workshop?
A gente já chegou a mais de 100 inscritos, né? Já temos mais de 100 inscritos, estamos 120, se eu não me engano. A gente encerrou as inscrições, porque a gente já atendeu a nossa capacidade máxima. Então, a gente espera um grande público, né? Uma grande adesão para popularizar essa demanda, essa necessidade e trazer o maior número possível de mentes pensantes das diversas áreas para que a gente consiga discutir toda a problemática em relação tanto aos estoques de marisco, como também à qualidade desse produto, que é como o professor Gustavo estava falando. Então, a gente espera que tenha bastante adesão tanto da comunidade científica quanto da comunidade acadêmica para a gente deixar o nosso workshop com grande potencial, né, de utilização depois das discussões. Tendo aí com o objetivo também de proporcionar o empoderamento dessas mulheres, né, nessa atividade, o que a gente traz também como alguns desafios que a gente visualiza no dia a dia e que precisamos, por meio dessa programação, impulsionar também e fortalecer toda essa rede. Tem vários, né? A gente tem, às vezes, a baixa valorização desse produto, né? E é um produto, o marisco, por exemplo, é um produto, não é fácil de ser extraído, de ser pescado, né? Então, você tem toda uma dificuldade e, às vezes, o valor não é muito elevado na hora de comercializar. Às vezes, até a qualidade, às vezes, do produto também deixa a desejar. Então, a gente precisa padronizar esse produto também, até para agregar esse valor até na venda do produto in natura. A gente tem problemas também relacionados a problemas de destruição de manguezais, né? Boa parte dessa atividade de pesca de marisco é feita em estuários, regiões de estuário. Então, depende daquele estuário, né, para você fazer uma pesca adequada, com qualidade. Você não pode ter um estuário poluído, porque acaba comprometendo o próprio marisco, que é um organismo filtrador, vai filtrar aqueles poluentes. Então, tem toda essa preocupação que nós temos que ter também. E, claro, a gente entender melhor a cadeia produtiva, né? Quais são as lacunas que existem, quais são os problemas que você tem. Será que o problema é na comercialização? Né? Será que você consegue vender direto para um supermercado, consegue vender direto para um restaurante, ou precisa de um atravessador, né, que aí acaba reduzindo o ganho dessas mulheres. Então, a gente tem todos esses problemas e também o aspecto que a gente quer incentivar com o projeto e com o workshop é justamente essa organização dessas mulheres, né, para elas se organizarem também como pescadoras, que aí vem empoderamento, né? Em alguns locais isso já vem acontecendo, como aqui na Associação das Mulheres Pescadoras e Artesãs de Grossos, mas em outras regiões ainda carece, né, de uma organização maior, até para elas poderem se empoderar, né, e conseguir também ter uma melhoria nos aspectos econômicos e sociais. E também, só para complementar, Gustavo, a gente também vai trabalhar com a saúde dessas mulheres. Também. Afinal de contas, é um trabalho que é desenvolvido no sol, na maré, né? Então, a gente também tem a parte no projeto de avaliação e até trabalho com prevenção de câncer e de doenças ocupacionais relacionadas à mariscagem dessas mulheres também. Então, assim, o nosso objetivo é que elas consigam ter sozinhas, se organizadas, produzirem com qualidade e gerar renda para que elas se sustentem, não dependam de ninguém, né, de forma limpa, organizada e com saúde, que é o principal. Excelente. E o que a gente traz também como proposta de desenvolvimento sustentável? Né? A partir dessa atividade de extração, trabalhando em áreas tão importantes como o manguezal, que traz aí uma biodiversidade impressionante, o que a gente traz um pouco também dessa sustentabilidade? Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente tem que pensar na parte ambiental, social e econômica, né? Quando a gente fala da parte ambiental, a gente tem que ter toda essa gestão do estoque pesqueiro, né? Então, elas vão fazer essa gestão do estoque pesqueiro. Quanto que elas estão pescando, quanto que elas estão retirando, quais são os períodos, né, que são mais favoráveis à pesca do marisco ou não, né? Conscientizar também a população local da importância do trabalho delas e da preservação dos estuários. E aí entra uma outra parte importante, que é a educação ambiental, que o projeto vai englobar, né? A gente vai ter trabalho de educação ambiental, de educação científica nas escolas onde essas comunidades existem de atividade de mariscagem, né, nos 9 estados. Então, a educação ambiental está inserida dentro do projeto também. Então, entra com essa parte da sustentabilidade ambiental. E, claro, a parte econômica, né, tentar implementar novos produtos, né, para você conseguir uma comercialização, elas conseguirem uma comercialização desses produtos, uma qualidade maior, no preço maior, melhorando economicamente e, consequentemente, socialmente também, né? E elas se organizando, né, e não trabalhando somente individualmente, também isso melhora bastante a sustentabilidade social.
E só um complemento, a gente, nessa parte também de sustentabilidade, a gente faz um trabalho com elas, com as conchas, que é um subproduto da mariscagem, que a gente tem muito problema o que fazer, se você pensar no marisco, mais da metade dele é concha. Né? Então, uma das coisas que elas trabalham hoje é com o pó da concha, fazendo artesanato, que vai estar exposto lá também, o artesanato delas, e também até utilizando para alimentação animal depois, futuramente. Então, a gente tem algumas pesquisas nessa área também, tanto a utilização da concha para alimentação animal, como para fabricação de artesanato. E aí, com isso, a gente já retira esse estoque de concha do meio ambiente, né? Não deixa ali também como poluição ambiental. Após o workshop, como é que seguem esses projetos e as atividades da Rede Mares? O que é que a gente traz um pouco de toda essa articulação que podemos aguardar? Bom, a gente tem várias etapas. Muita coisa. Projeto. Como eu disse, o workshop vai ser o momento da gente discutir também aspectos metodológicos. A gente vai receber as demandas das marisqueiras, também conversar, dialogar, mas definir aspectos metodológicos, né? Como a gente vai aplicar os questionários, como vai ser o automonitoramento, as etapas do projeto, enfim. Então, logo de início, de cara, a gente vai realmente fazer a parte do automonitoramento, fazer o levantamento da pesca nesses 9 estados. E depois a parte toda da cadeia produtiva, como que ela está sendo desenvolvida, aspectos socioeconômicos, isso principalmente à base de entrevistas, né? E idas para campo, acompanhando a atividade, né? A gente precisa desse trabalho, nós pesquisadores extensionistas, nós vamos muito para campo, acompanhá-las também nas atividades para poder conseguir essas informações. E depois a gente tem várias outras etapas do projeto, como a Raquel comentou aqui, né? A parte toda relacionada com a saúde. Nós temos médicos da UERN, da UFESA participando do projeto, então a ideia é identificar esses problemas relacionados com lesões por esforço repetitivo, problemas dermatológicos, mas não só identificar. A ideia é trazê-las para cá, para as clínicas que nós temos aqui, para os laboratórios de medicina da UERN e da UFESA e também dar uma assistência para elas. Tá? Então, isso também é importante destacar. Tá? E aí, toda a parte de educação ambiental também envolvida no projeto, que a gente vai estar implementando nos próximos 1 ano e meio, 2 anos. Olha, então, são sempre bem-vindos aqui à nossa Casa da Manhã, parabenizar pela iniciativa, por terem esse projeto aprovado junto ao Ministério da Pesca, né, trazendo aí benefícios não só para a nossa região, mas para o nosso Nordeste, articulando essa atividade, visualizando todas essas questões sociais, trazendo aí viabilidade econômica, sustentabilidade. Quando vocês tiverem novidades, dados sobre todo esse mapeamento de extração, números, né, sejam sempre bem-vindos e vai ser uma alegria acompanhar também de pertinho todo esse trabalho no nosso litoral. Muito obrigado, agradeço muito e como eu sempre falo, a gente não consegue fazer políticas públicas se a gente não tem informação. Então, o objetivo principal do Ministério da Pesca e da Aquicultura, quando nos financiou, quando aprovou o nosso projeto, é a gente gerar essas informações, mas não só para o Ministério da Pesca e da Aquicultura, para as secretarias estaduais também nesses 9 estados. Né? Nós temos secretarias de Aquicultura e Pescas nesses estados. Então, a gente gerando essas informações, a gente pode pontuar políticas públicas mais eficientes. Né? Então, acho que isso é muito relevante também. Acho que a Rede Mares é só o primeiro passo para que a gente consiga valorizar a mariscagem e essas mulheres e o trabalho delas. Eu acho que a gente está só começando. Se Deus quiser, vai ser um trabalho bem longo. Até a próxima, então. Tá bom, obrigada. A gente vai trazendo todos esses diferenciais, trazendo aí pontos importantes na nossa pauta aqui que vão norteando o nosso quadro mais verde, trazendo sustentabilidade e essa preocupação de um desenvolvimento sustentável, a gente visualizando todo esse trabalho a ser percorrido, a ser desenvolvido nesses próximos anos.